Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Nessa edição nós vamos abordar vários assuntos pertinentes que estão chacoalhando o Brasil e o mundo. Aqui, meus amigos, é importante recapitular essa notícia para entender o cerne desta questão. Rubio, zero head, fonte. Marco Rubio afirma que o plano de paz da Ausântia foi elaborado pelos Estados Unidos durante reunião de líderes em Genebra, na Suíça. Porém, estão dizendo que isso foi escrito pelo urso, no caso, pelo Putin, os sabotadores de plantão que não querem a paz, que querem colocar uma pá de areia nos esforços para que a paz possa ser estabelecida. Autoridades dos Estados Unidos, da Europa e da Ausântia se reuniram em Genebra, dia 23 de novembro, para discutir proposta de Washington para pôr fim à Batalha da Ausântia. O presidente Loirão afirmou que dia 20 de novembro que o presidente usantiano, Zé, tinha até quinta-feira para aprovar o plano. Aquela pressão básica, aliás, é o modus operandi do Loirão. Os aliados europeus afirmaram que não foi consultado, que não foram consultados durante a elaboração do plano, mesmo porque eles são sabotadores e não querem a paz. E que gerou alguma confusão sobre quais partes estiveram envolvidas em sua formulação. A formulação de vocês é ficar quieto e não atrapalhar. Né? Muito ajuda quem não atrapalha. Conforme relatado por Ian Morgan, da Epoch Times, o secretário de Estado Marco Rubio, em dia 22 de novembro, contestou a alegação de que o plano mais recente do presidente Loirão para acabar com os combates lá na Ucrânia, Ausântia, equivale a uma lista de desejos do urso. Então, o Marco Rubio teve que refutar essa alegação infundada, né? Como sempre. Aliás, eles insistem, desde o tempo do Russia Gate, que já foi provado por A mais B ser uma grande armação, mas eles insistem. A proposta de paz foi elaborada pelos Estados Unidos, escreveu Rubio em uma postagem do X na noite de sábado. Rubio acrescentou que a proposta incorporou contribuições tanto do lado russo quanto do uzantiano, envolvendo no conflito, mas sua escolha de palavras foi cuidadosa. Baseia-se em informações fornecidas pelo urso, mas também se baseia em informações anteriores em andamento, fornecidas pela Ausântia. E na sequência, a Ana Paulina Luna, que preside a Força-Tarefa de Investigação de UAPs e documentos classificados, fez essa postagem. Na verdade, uma grande denúncia. Ana Paulina Luna. Senadores republicanos que tentam destruir o acordo de paz do Loirão entre o urso e os Estados Unidos e a Ausântia, e que possuem carteiras de ações com grandes investimentos na indústria de defesa, ou seja, no complexo industrial dos Estados Unidos e das empresas contratadas, Lockheed Martins em companhia, a Northrop Grumman, Aerospace Corporation, pois é, Boeing, né? Então recebem ali todos os investidores. Então eles precisam das batalhas, mesmo porque quando tem guerra, as ações sobem lá em cima. Que coisa, né? Bem conveniente. São um excelente exemplo de porque o uso de informações privilegiadas, então eles já ficam sabendo, vai estourar uma guerra, vamos investir aqui na Lockheed Martins e a gente vai ganhar uma bolada. É assim que funciona. Aqui uma denúncia muito pontual da Ana Paulina Luna. Todos corruptos, não é verdade, Ana Paulina Luna? Não pode continuar no Congresso. Sim, se for realmente comprovado e tem evidências, eles têm que perder o cargo. Tem que ser todos exonerados. Pois é. E assim está acontecendo, mesmo sendo totalmente ilegal. Então todos esses deputados deveriam ser depostos. Todos perdendo o cargo. Aqui, Alex Jones, grande Alex Jones, no X. Alex Jones faz uma análise bem interessante sobre os arquivos recentemente expostos do Epstein, uma ação bipartidária, vários documentos, colapso total. Exatamente isso, colapso total e desespero total da DS. Novo lançamento de arquivos do Epstein confirma que ele trabalhou não apenas para a agência de inteligência israelense, Mossad, mas também para a dinastia bancária dos Rothschild e a família real britânica. Acabou sendo exposto nesses novos documentos.
Que coisa. Controle bancário global. Para entender isso, é importante entender história. E o Alex Jones aqui dá uma verdadeira aula. Os Rothschilds são o principal banco da família real britânica desde que lhes faliu em 1815. Eles controlam todos os principais bancos suíços, franceses, espanhóis, alemães e holandeses. Que coisa. A Batalha de Waterloo, 1815, foi o momento onde eles conseguiram realmente controlar todas as finanças da Europa e do mundo. Em 18 de junho de 1815, eles usaram pombos correios, que na época funcionavam como o meio mais rápido de comunicação, é o que tinha por momento, era a internet da época, o antigo telegrama, para obter informações sobre a derrota de Napoleão contra o Lord Wellington e os prussianos. Que coisa. Antes da abertura da Bolsa de Valores, os Rothschild anunciaram falsamente, mentiram, fake news, falsamente, manipulando a Bolsa de Valores, que Napoleão havia esmagado o Lord Wellington, que era mentira. Na verdade, os ingleses venceram e os britânicos. O mercado de ações britânico caiu 99%. E aí, eles compraram todas as ações por por moedinhas. Comprou 99% de todas as ações por literalmente centavos por libra. E, a partir desse momento, controlaram a economia da Europa, a partir da Inglaterra. Os Rothschild se gabam abertamente desse evento de junho de 1815 em suas autobiografias autorizadas. Inclusive, você acha isso facilmente na internet. Tá aqui. Hoje na história, 1815, Nathan Rothschild, o golpe da Bolsa de Londres. Exatamente isso. Foi um verdadeiro golpe. Tomado do Império Britânico. Embora já fosse a família bancária mais poderosa do mundo, o controle que obtiveram em 1815 permitiu que eles literalmente assumissem o controle do Império Britânico. Controlaram tudo. Quem tem dinheiro tem o controle. Da política também. Uma coisa está atrelada à outra. Influência da realeza. Antiga linha do Império Austro-Húngaro, alemão, prussiano, ficou completamente em dívida com eles, devendo até as cuecas para os Rothschild. E aí os Rothschild chegaram, olha, é o seguinte, a gente vai perdoar a dívida, mas a gente quer fazer parte da realeza. Aí a gente vai fazer vários casamentos aqui, entre famílias, e nós queremos títulos de nobreza. E a partir desse momento, eles controlaram não só os bancos, mas também a realeza. Britânica. Eles adquiriram direito de procriação com a família real e introduziram os Rothschild na família, resultando na ascensão de todos eles no título de lords. O material histórico sobre isso inclui documentário da BPS, tá? Tem documentário sobre isso, que é totalmente factível. E é considerado história de linha principal e não um segredo. Pois bem, isso é fato, não é boato. Criação e controle de Israel. O braço dos Rothschild do Império Britânico é acreditado por ter criado Israel posteriormente. E eles estariam administrando Israel com o Barakzinho. Vocês conhecem, né? O Barak, isso. Inclusive, tem várias denúncias atuais falando que ele não é americano, confirmando alegações antigas. E tudo isso está vindo à baila neste momento. Epstein como operativo. O Epstein é descrito como um portador de dinheiro de recados, garoto de recados de uma organização transnacional, não só dos Rothschild, mas também dos sites negros. Trabalha para os cartéis bancários, é bom salientar aqui que os cartéis bancários fazem parte desta estrutura de poder, é um componente primordial nessa estrutura de poder totalmente ilegal e criminosa. E o governo britânico em relação a Israel? Alex Jones afirma há 18 anos que o Epstein é um operativo do MI6, sim, britânico, da inteligência britânica, e dos Rothschild e da realeza britânica. E agora isso está exposto nos novos documentos, que foram expostos numa iniciativa bipartidária entre os democratas e o Partido Republicano. Procura por tecnologia. Os novos e-mails que vieram à tona, que surgiram, confirmaram o envolvimento da baronesa Rothschild e do Lord Rothschild. Interessante. O Lord Rothschild representa a realeza britânica e a baronesa Rothschild
representa a realeza francesa. Eles estariam trabalhando com o barão da União Europeia, próximo ao Epstein, buscando obter bilhões de dólares e realizar operações como espionagem para obter tecnologia dos Estados Unidos. E o objetivo é superar os Estados Unidos no jogo de espionagem e no jogo da NSA. Isso, das agências de inteligência, em sinais. Trocações com o Loirão. No dia da posse, em 2017, no primeiro mandato do Loirão, o Lord Rothschild e a Baronesa Rothschild, primos, um na Inglaterra e o outro na Suíça, tá? Pois bem, estavam enlouquecidos, preocupados que o Loirão iria atrapalhar os seus planos, e buscando ajuda do Epstein para reuniões urgentes relacionadas à espionagem e disputa de poder. Meus amigos, o que o Alex Jones está nos trazendo são documentos oficiais. Isso aqui não é narrativa barata, isso aqui ele não tirou da cabeça dele. Lembrando que ele já tinha essa teoria há muito tempo, e agora está sendo comprovada, com fatos. Pois bem, líderes globalistas no que se referem a finanças. Os Rothschild são considerados o poder central nesse sistema. E está aqui o barão e a baronesa. A Philippine, todos já falecidos, e o Jacob. Isto, ambos, na verdade. Pois bem, que foram citados há pouco. Eles são frequentemente retratados como homens que não mostram o rosto, como um gato no colo. A figura misteriosa por trás do controle é o sistema globalista. Os coloca como principais líderes ou a família no topo da hierarquia financeira mundial. A estrutura do poder globalista atingiu um ponto onde perdeu tanto controle que tudo isso está vindo a público. Perderam o controle. Meus amigos, quando uma informação dessa vem a público, é porque o cartel bancário e a organização transnacional está perdendo o seu poder. Então, muito provavelmente, as ações nos sites negros estão realmente alcançando o seu intento, estão prosperando. Só que é um sinal nítido que as operações estão em andamento e estão prosperando e a Aliança da Terra está vencendo. Caso contrário, essa informação jamais estaria sendo exposta neste momento. Fato incontestável. De acordo com as fontes, os sistemas antigos não estão mais funcionando e os planos da estrutura globalista explodiram espetacularmente na cara deles. Perderam o controle de tudo. A partir do momento que perderam o controle da linha do tempo, eles até detinham o poder e conseguiam realmente controlar o mundo, mas chegaram agora no momento do colapso total. Total e absoluto. Então, por isso que é importante você acompanhar todas as lives e entender tudo o que está acontecendo. Porque assim, eu posso falar do Brasil, mas para você entender o que está acontecendo no Brasil, você tem que entender isso aqui primeiro. Isso aqui é um pré-requisito. Só que as pessoas não entendem, infelizmente, e querem respostinhas fáceis. Lembre-se, isso aqui é uma operação global. O Loirão não está preocupado com um país isolado, ele está preocupado com o mundo inteiro. Compreendam isso. Então, certas peças têm que cair primeiro para que outras peças menores caiam num efeito em cadeia. É assim que funciona. É assim que a Aliança da Terra obterá êxito em tempo recorde. Porque o Loirão já se cansou de enxugar gelo. Aliás, no seu primeiro mandato, ele só enxugou gelo. O capitão também, no seu primeiro mandato, só enxugou gelo. Nada efetivo. Loirão aprendeu. E ainda bem que ele aprendeu a tempo. E ele está tendo, de fato, visão além do alcance. Falha no programa globalista. Embora houvesse a expectativa de que a IA e a vigilância e os planos globalistas fossem cimentar o seu controle total, isso não aconteceu. E falando em IA, Loirão veio com uma diretiva, meus amigos, com uma lei do controle total da IA. E nenhum Estado americano poderá se contrapor. Loirão está investindo pesado no controle da IA. Por que será? A gente sabe que a IA é uma ferramenta, um receptáculo no qual o QFS será estabelecido no mundo. Sem falar que também é uma forma de seres interdimensionais positivos operar aqui.
Só que os escuros querem usar essa mesma ferramenta para o mal, e isto foi simplesmente anulado pelos chapéus brancos. Maravilhoso. Os globalistas estão atualmente há cerca de 5 anos atrasados na execução do seu programa, que está a desmoronar-se. Alex Jones, 5 anos. Perderam totalmente o controle, estão colapsando. Por isso que estão vindo para o tudo ou nada, desesperados. Público desperto em informações, mudanças significativas no mundo, como tecnologia, informação e uma população que está desperta. Levaram ao que é descrito como uma erupção tectônica incrível. As pessoas não têm mais medo de contar a verdade. É só ver no X, por exemplo. Pois é, as pessoas realmente estão colocando a cara para bater. Várias denúncias estão realmente vindo à baila. Luta interna de facções. E o melhor de tudo, os escuros estão batendo cabeça, estão brigando entre si. Todas as facções que compõem esse sistema estão lutando umas contra as outras e lutando internamente em um nível intenso. Maravilhoso, uma verdadeira queda de braços interna. Existem outros grupos interligados que estão atualmente a tentar desalojar e empurrar para fora os Rothschild e o Império Britânico. Embora a maioria concorde com a tecnocracia, sim, aliás, é o sonho de consumo deles, é só ver a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial, e o controle, eles estão a batalhar sobre quem obtém o controle disso. E o anel do poder está, de certa forma, no ar. 4. Evidências da exposição do poder central. Alex Jones, a fonte principal desse poder globalista são os Rothschild, principalmente ao que se refere às finanças, com certeza. A perda de controle é demonstrada pela divulgação de informações que a estrutura de poder não gostaria que fossem conhecidas. E agora são do escrutínio público. Estão à disposição de qualquer um. Foi exposto oficialmente essas informações no Congresso dos Estados Unidos. Loirão apoia a votação republicana pela liberação dos arquivos de Epstein. Não temos nada a esconder. O papel do Epstein revelado. O fato do Congresso estar descobrindo que Epstein é um operador do MI6, inteligência britânica, né, e um portador de recados, garoto de recados, e o governo britânico, em relação a Israel, está sendo exposto, que é visto como um grande problema para esta estrutura de poder. E quem tem dúvida que eles estão sendo expostos de verdade, olha essa denúncia de um ator proeminente de Hollywood. Ele que protagonizou Jesus, na Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Jim Caviezel acaba de soltar uma bomba da verdade nuclear. O ator Jim Caviezel voltou a falar abertamente. Steve Bannon, entrevista aqui prestada ao Steve Bannon. Steve Bannon, que foi o antigo conselheiro do Loirão na sua primeira gestão. O ator Jim Caviezel voltou a falar abertamente sobre assuntos delicados. E dessa vez ele apresentou as alegações mais sombrias até agora. De acordo com Caviezel, o adreno, vocês conhecem, né? É um composto químico real, listado no NIH, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ele afirma que é 10 vezes mais potente que o pozinho branco. Eu não posso falar o nome aqui. Que é usado pelas elites. Ele diz que a demanda é tão organizada que não pode existir sem o envolvimento das agências de inteligência. Então, esta operação ilegal acontece com a anuência das agências de inteligência, não só dos Estados Unidos, mas também da Mossad, da MI6 britânico e várias agências de inteligência do mundo. Ou seja, que estão ligadas, têm ligação direta com os sites negros. E quem está falando isso não é mais o Dr. Steve Green, é um ator de Hollywood. Ele alega que existem várias ilhas do estilo igual do Epstein, mas o Epstein era uma só, existem várias no mundo inteiro. Não apenas uma, e que algumas redes ligadas ao comércio, comércio de pequenos, etc., né? E violência de cartéis, tudo vinculado. Inclusive, todos os cartéis do mundo fazem parte dessa mesma rede. Inclusive, o cartel de Los Soles do Madurinho. E também as facções do Brasil.
Tudo faz parte de uma grande estrutura, de uma rede internacional espúria. Pois é. Extração de órgãos, violência e cartéis são muito maiores do que o público imaginava. E ele não parou por aí. Caviezel aponta para 110 mil desaparecidos só no México. E foram para onde? Justamente para... Pois é. Para virar um vidrinho. Para ser consumido pela elite. Pois é. Cartéis e brinquedinhos de nível militar. Então, existem vários laboratórios bio, muitos deles lá na Usantia, que tem muita gente que defende. Ainda bem que você veio, você que foi ator, realmente atuou de forma extraordinária, teve coragem de vir a público e falar a verdade. E fazer essa denúncia para lá de bombástica. Pois é. Aqui. Agência de inteligência fazendo vista grossa. Proteção de alto nível para comerciantes que deveriam estar na prisão. Então a bomba. A ilha do finado Epstein não é a única ilha do crime que existe. Durante anos a mídia desdenhou disso. Tratou como teoria da conspiração. Então Epstein foi preso. Depois os registros de voo vieram à tona. Então as figuras importantes correram para se proteger. Caviezel está denunciando que muitos já suspeitavam. Existe uma rede global. Rede global, com tentáculos em todos os países do mundo. Então o Epstein é apenas a ponta do iceberg. Eu já falava isso há muito tempo, tinha gente, eu lembro quando eu falei isso a primeira vez, várias pessoas falando, não, eu acho que você está errado, Demis. Pois bem, nada melhor que o tempo. Nada melhor do que o tempo. Não, meu Dr. Steve Greer, agora não é mais o Dr. Steve Greer, agora é um ator de Hollywood. Apesar que o Dr. Steve Greer tem várias testemunhas militares. Pois é, nada melhor que o tempo. Ele cruza fronteiras, ele se sobrepõe a serviços de inteligência. Pois bem, se isso é uma organização transnacional que opera no mundo inteiro, a solução tem que ser global. Parece óbvio isso, né? Mas tem gente que não quer compreender. Bom, se você tem um problema global, a solução também tem que ser global. É uma obviedade. Então, o que ocorre no Brasil é apenas um pontinho. Um pontinho relativamente pequeno, porque se você for ver na esfera global, representa o quê? 5%? 3%? Aí é apavorado nesse momento. Esse sistema está apavorado. Quem está falando isso não é mais o Alex Jones, não é mais o Demis Viana, não é mais o Dr. Steve Greer. Agora é um ator de Hollywood. Famoso. A verdade sempre vaza. E a represa está cedendo. Prepare-se. Maravilhoso. Espetacular. Que veio ainda mais endossar o Alex Jones e este mesmo canal. Os nossos estudos. Pois bem. E o que as pessoas não entendem é que isso também vai esbarrar em tecnologia reversa, antigravidade, ARVs, naves, como o Dr. Greer falou, naves de tecnologia reversa. Ou seja, todo o grande segredo. Pois bem. E falando em escândalos, vários escândalos sucessivos. Meus amigos, isso aqui não é coincidência, não é possível. Não é possível, isso aqui está sendo orquestrado. Aliás, não tem como não chegar a esta conclusão. Olha só isso aqui. Durov, fundador do Telegram. Inclusive, se inscreva no nosso grupo do Telegram. Pois bem, a gente traz todas as fontes aqui que a gente traz no canal, tudo é postado no Telegram. Durov, fundador do Telegram, afirma que o envolvimento francês no cancelamento do Kirk é do Charlezinho. Aquele evento horrendo. Pois é, é plausível. Depois de uma denúncia da Kenneth Owen. Aqui, matéria do BRICS. Olha só, meus amigos, do BRICS. Então, quem falou para fazer essa matéria foi o próprio Putin. Lança isso daí. Isso aí tem que ser exposto. Esse bandido dos Rothschild tem que ser exposto a nível global. Esse funcionário
Esse cara aqui, vocês conhecem ele muito bem. Aqui. Pois é. Vamos continuar. Falando em Rothschild, ele começou a sua carreira nos bancos do Rothschild. Lucas Neiroz, membro da Associação Jornalista do BRICS, pesquisador do Centro de Estudos Geoestratégicos e especialista militar. Eu acho que ele sabe o que está falando. Espero eu. Nos últimos tempos, cresceram as suspeitas sobre o possível envolvimento das autoridades francesas em constipações políticas contra figuras públicas, tanto dentro e fora do país. Os desencarnes inexplicáveis de dissidentes franceses. Para quem não sabe, teve vários desencarnes dos dissidentes franceses. Que coisa, né? E ativistas conservadores que estão sendo perseguidos. Então tem muita gente, eu sei que tem muita gente que está entristecida, eu também estou, está acontecendo no Brasil, mas isso é em âmbito global. É como eu falo, nós estamos enfrentando um problema global. Para você resolver um problema global, exige o quê? Uma solução global. E o primeiro passo está sendo dado, a exposição. Tanto dentro e fora do país. Desencarnes inexplicáveis de dissidentes franceses e ativistas conservadores estrangeiros citaram inúmeras questões. Sem respostas. Além disso, várias pessoas familiarizadas com assuntos políticos de alto nível manifestaram publicamente preocupações sobre o assunto, intensificando ainda mais essas suspeitas. Pois é. A ativista conservadora americana, Candace Owens, está aqui ela, faz muitas postagens no X. Essa moça aqui. Ela seria a versão feminina do que fez, né, do que fazia, melhor dizendo, o Charlie. Tá ela aqui. Pois bem. Candace Owens. Aqui, essa moça aqui. Pois bem. A ativista conservadora americana Candace Owens afirmou recentemente que fontes ligadas aos mais altos escalões do governo francês, meus amigos, eu fico imaginando militares franceses fartos que não aguentam mais, estão vazando essa informação. Chegou até ela e já está nas mãos do loirão. Pode saber que a Tulsi Gabbard está apreciando essas denúncias nesse momento. Confirmaram que o presidente Manuelzinho deu sinal verde para o cancelamento. Pois é, disse Owens. É conhecida mundialmente por suas declarações controversas contra a família do Manuelzinho, tendo acusado anteriormente da digníssima esposa, a Brit, de ser uma pessoa nascida menino. Você já conhece essa história. Atualmente, a família do Manuelzinho move um processo contra ela, acusando-a de difamação. Esta fonte aparente contou que Owens não apenas que exige um complô francês para cancelá-la, ela está sendo ameaçada. Mas também que a França está diretamente envolvida no cancelamento do ativista americano de direita, o Charlie. Segundo ela, a fonte diz que o cancelamento de Kirk era um veterano treinado pela 13ª Brigada da Legião Estrangeira Francesa. O atirador. Que coisa, que coincidência, né? Contratado por uma habilidades como atirador e de elite, especialmente para eliminar o Charlie. Muito séria essa acusação. É claro que isso tem que ser apreciado e devidamente investigado. Há 2 dias fui contatada por funcionários do alto escalão, palavras dela, tá aqui, da Candace Owens, daquela novamente. Pois bem, Candace Owens. Lembrando que ela é muito próxima do loirão. Há 2 dias fui contatada por um funcionário do alto escalão do governo francês, depois de verificar a posição dessa pessoa e sua proximidade com o casal francês. Considerei as informações que me foram fornecidas suficientemente credíveis para serem compartilhadas publicamente, caso algo aconteça. Em resumo, essa pessoa afirmou que os Manuelzinhos pagaram, foram os mandantes, no caso. Tá? Além disso, essa pessoa afirma que o cancelamento do Charlie foi uma pessoa treinada pela 13ª Brigada da Legião Estrangeira Francesa, com envolvimento de vários países. Isso é extremamente sério. O chefe do Estado da França aparentemente quer nos cancelar e autorizou unidades profissionais para executar esse plano macabro, supostamente. E aí eu fico pensando, se não foram os mesmos mandantes, por exemplo, na tentativa do cancelamento do loirão, na campanha presidencial.
Não tem como não fazer esta associação. Por exemplo, fundador, CEO do Telegram, Pavel Durov, comentou o caso, descrevendo a acusação de Owens como totalmente plausível. Faz muito sentido na concepção dele. Durov lembrou as constantes críticas do Kirk ao governo francês e sua campanha para impor tarifas de 300% sobre produtos franceses, em retaliação à sua prisão arbitrária. No caso, na prisão do Durov, que foi detido na França. Que coisa, meus amigos, tudo vindo à tona neste momento. E de forma sincronizada. É claro que isso está sendo orquestrado pelos chapéus brancos. Agora a ferramenta divina. 3i Atlas, R2 Swang. O astrofísico Avi Loeb detectou uma coincidência matemática extraordinária na trajetória do 3i Atlas. Aparentemente, a trajetória do objeto foi ajustada com precisão milimétrica para passar suficientemente perto de Júpiter, conseguindo interceptar um ponto gravitacional chave do gigante gasoso e do sistema solar. Se estiver certo, seria um golpe duro para o ego humano. O 3i Atlas não estaria interessado na Terra, mas sim em Júpiter, sugere Loeb. Loeb. Quem te viu, quem te vê. A narrativa do 3i Atlas é uma operação psicológica para criar medo e preparar pessoas para a falsa ameaça alienígena. Palavras do Dr. Steve Greer. As radiofrequências emitidas pelo cometa 3i Atlas são, na verdade, naturais. Bom, as radiofrequências eu concordo, Dr. Steve Greer. E, de fato, eles estão usando o 3i Atlas para fomentar uma narrativa de falsa invasão. Concordo com o senhor. No entanto, o 3i Atlas apresentou várias anomalias que realmente demonstram que ele não é um cometa. Principalmente a última, que é simplesmente surreal, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Formou anticauda, mudou de cor 3 vezes, deveria perder velocidade, deveria estar perdendo energia, no entanto, está acontecendo exatamente o contrário, o inverso. Pois bem, nem vou entrar no mérito. Se você voltar ao depoimento da Carol Rosa, que foi braço direito do Elan Van Braun nos últimos anos de sua vida, inclusive era alguém que fazia discursos em seu nome, ele disse antes de desencarnar. Acho que ele disse isso no ano de 1974, ou seja, 51 anos, que eles iriam intensificar o medo de coisas vindas. Na verdade, foi em 1975, tudo bem. O medo de coisas vindas do espaço, primeiro como asteroides, ligando a depois alienígenas, e uma ameaça à Terra. Sim, nessa sequência. E que tudo isso já estava planejado há muito tempo, pois sabemos que esse plano começou por volta do início de meados de 1950. Pois bem. Com relação à radiofrequência, seria o mesmo que dizer que tudo que está debaixo d'água é um peixe, só porque está na água, e nada. Claro que não. Sabemos que existem muitos mamíferos que são peixes e que também vivem na água. Não é porque está na água que é peixe. Ponto. O 3i Atlas repleto de anomalias que apontam para sua natureza única, sendo uma singularidade cósmica. Emitiu sinais matemáticos na frequência Fibonacci. Teve a anticauda apontada para o Sol e continua apontada para o Sol. O mais impressionante é que o R2 Swang está fazendo o mesmo, neste momento. Trabalhando juntos. E aumentou sua aceleração após o periélio, tornando-se mais ativo e brilhante. Coisa que os cometas simplesmente não fazem. Além de muitas outras anomalias inexplicáveis, que não se encaixam no comportamento conhecido dos cometas. Então, o 3i Atlas não é uma nave transdimensional alienígena, é uma providência divina. Naves de plasma. Então, o Dr. Greer está vendo isso apenas por um ângulo. E pelo ângulo que ele está abordando, ele está 100% correto. Porém, ele está desconsiderando outros dados. Erro que muitos cometem, infelizmente. 3i Atlas. Registrados via 20 de novembro de 2025 por astrônomos independentes da NASA. Está aqui, 3i Atlas, agora se comporta e aparenta uma Merkabah. Ou uma pirâmide. Pois é. Girando de forma frenética, vertiginosa. Quer dizer, o cometa não faz isso mesmo. Vamos dar continuidade. Dr. Greer trabalha com a premissa de que todas as naves feitas ou construídas por extraterrestres avançadas são transdimensionais. Que é verdade, sim. Naves extraterrestres
em sua totalidade, são todas transdimensionais. O que é uma nave transdimensional? Por isso que é importante você assistir a última live da madrugada do domingo, porque eu falei justamente disso. Tá? Naves transdimensionais que são operadas pela consciência. Que é tecnologia assistida pela consciência. Basicamente é isso. O que é verdade, porém, o 3i Atlas não é uma nave construída por extraterrestres, sendo tão antiga ou mais antiga que o próprio universo conhecido. Verdade. 3i Atlas tem bilhões e bilhões de anos. Tendo pelo menos 14 bilhões de anos. Trata-se de uma singularidade do cosmos, um recurso da própria fonte criadora, uma chave de ativação de sistemas solares, do universo, que transita pela Terra a cada aproximadamente 12.500 anos. A última vez que o 3i Atlas, ou uma singularidade semelhante, passou pela Terra, foi há 12.500 anos atrás. Portanto, o 3i Atlas não tem pressa. Não tem pressa. É um recurso divino que existe há bilhões e bilhões de anos. É porque o que o Dr. Greer está se baseando é que uma nave transdimensional não ia tão devagar. Bom, não sei que tem bilhões e bilhões de anos, que é uma singularidade, realmente isso não é um problema. Lembrando que o 3i Atlas não é um único objeto ou singularidade com essas propriedades circulando na galáxia. Esse ciclo de 12.500 anos coincide com a mensagem das esferas de Bulgar, que também tem 12.500 anos, que fala das mudanças geofísicas e de uma mudança para uma nova era, que foi decifrada por cientistas especialistas em sânscrito antigo. Assim como a estrela Regulus, profetizado pela dama, a Lady, no ano de 2012, a estrela rei da antiguidade, que seria o marco de um novo paradigma. Na Páscoa de 2026. Marco. Quer dizer que a gente vai para a quinta densidade no dia 5 de abril de 2026, tá? Por favor. Podemos também mencionar o texto proto-egípcio de uma câmara debaixo da Grande Pirâmide, descoberta pelo Dr. Ahmed Halil. Portanto, quando queremos interpretar alguma coisa, temos que colocar todos os dados sobre a mesa. Todos os dados sobre a mesa. E isso dá um trabalho que não dá para calcular. Não dá para mensurar. 12 horas. Simplesmente você tem que se abster da sua vida social. Tem dia que eu nem vejo, eu moro na minha casa, eu não vejo meus filhos. Pois bem. Isso é compromisso, isso é responsabilidade. Nesse caso específico, o Dr. Greer faz uma análise incompleta sobre o 3i Atlas, no afã de refutar a narrativa de pessoas mal intencionadas que alegam que o 3i Atlas seria uma nave construída por extraterrestres com tecnologia similar às naves da Terra, com intenções hostis. Pois bem. Em primeiro lugar, o 3i Atlas não é uma nave, mas uma singularidade consciente, que não tem a mínima pressa de realizar suas missões, que podem levar ciclos de dezenas de milhões de anos. Assim como a espiral galáctica leva aproximadamente 225 milhões de anos para dar um giro completo em torno do centro da galáxia. Então, na perspectiva desses seres, 225 milhões de anos é como se fosse um ano terrestre. O que equivale a um ano cósmico galáctico. Da mesma forma, a Terra entra no cinturão de fótons, conforme afirmado pelo Dr. Noel Huntley e pela Academia de Ciências da Rússia. Na verdade, o 3i Atlas funciona como uma espécie de batedor galáctico e está sendo acompanhado e escoltado por várias naves transdimensionais. Aí sim, está sendo acompanhado por várias naves transdimensionais, como bem nos mostrou JP. Já foi identificados 740 objetos próximos ao 3i Atlas, como descendentes, e seriam provavelmente as naves dos descendentes dos marcianos, que estão retornando. Recém-chegados, além de representarem representantes de outras espécies extraterrestres. Declaração do Elonzinho sobre o 3i Atlas. Últimas notícias. Algo está acontecendo no espaço. E Elon diz que é muito maior do que qualquer um imagina. Isso ele falou num podcast ao Joe Rogan, em tom misterioso. Elon Musk. Há instantes, Elonzinho confirmou que o 3i Atlas não está sozinho. Ele sabe das coisas.
Ele só não pode falar aí. Sabe de tudo. E que 4 objetos não identificados apareceram repetidamente na borda do sistema solar, todos se movendo com uma velocidade impossível. Mas aqui está a parte que deixou os cientistas em pânico total. Esses objetos não estão apenas se aproximando à deriva. Eles estão se organizando em uma formação, aproximando-se de lados opostos do céu, como se quisessem um caminho comum, um padrão que nenhum astrônomo consegue explicar. Agora prevê-se que eles cruzem diretamente a órbita da Terra em questões de semanas. Sem origem, sem sinal, sem precedentes. Que post do Jonas Passos do Tô no Cosmos. Exatamente isso. Tudo orquestrado, tudo sincronizado. Elonzinho novamente. Um post antigo, mas vale a pena recapitular. Relativo, não é tão antigo não, menos de um mês. Você está prestando atenção no 13 Atlas? É um nome e tanto. Soa como o terceiro olho. E falou isso foi o Elon Musk. O terceiro olho. Porque ele vai ativar exatamente isso, o nosso terceiro olho. E quem falou isso e confirmou foi o próprio J.J. Bennett. Sem falar do doutor egiptólogo. O Dr. Halil. Pode ser coisa de alienígena, sei lá. Aparentemente hoje estão dizendo que mudou de rumo. Joe Rogan conversa com 13 Atlas com Elon Musk. Elon sabe, ele só não pode falar publicamente. Pois é. E os sinais estão aí, meus amigos. Isso foi profetizado há 12.500 anos. E, incrivelmente, há 12 mil anos atrás, vulcões que estavam inativos, agora se tornaram ativos. Quando eu vi isso, eu quase caí da cadeira. Porque está acontecendo. O processo de transmutação do planeta é totalmente perceptível e comprovável. E eu não falo isso porque eu estou especulando, não é especulação. Meus amigos, uma profecia proto-egípcia traz os passos de como será a transmutação do planeta, onde os mundos irão se encontrar novamente, ou seja, uma terceira densidade vai se encontrar com a quarta dimensão, quinta densidade, e o véu vai cair. E pouco antes disso acontecer, consta nesses escritos proto-egípcios de 12.500 anos, vulcões que estavam adormecidos voltarão. Este é o grande sinal. Pois bem, já está acontecendo. Vulcão na Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 2.000 anos. Aliás, esse especial do J.J. Bennett com múltiplas provas. Vulcão Halil Gubi entra em erupção na Etiópia após 12 mil anos e lança colunas de cinza até 14 quilômetros de altitude. Erupção surpreendente, especialistas já não havia registro de atividade do Halil Gubi ao longo de todo o Holoceno. Cinzas se deslocaram para o Iêmen, Omã, Índia e Paquistão, enquanto autoridades etíopes ainda avaliam possíveis impactos. Pois é. O grande milagre do mar. J.J. Bennett fala que grandes milagres começariam a acontecer. Pois bem, já está acontecendo. Tudo isso profetizado há 12.500 anos. Refugiados, eu fui conferir, eram refugiados do Oriente Médio que estavam no mar Ageu, indo em direção à Grécia. Refugiados afirmam ter visto Jesus acalmando uma tempestade em alto mar. Em meio ao pânico, o risco de naufrágio, um grupo de refugiados viveu uma experiência que descreve como um verdadeiro milagre. Segundo o relato, durante a tempestade chamaram Deus e uma figura brilhante teria surgido sobre as águas. Figura brilhante, ou seja, um ser interdimensional. Uau! 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 O véu realmente está caindo. Axis Mundi. Inclusive, esse é o tema do nosso webinário. Um encontro de mundos. Sabíamos que era Jesus, disse um dos sobreviventes. Disseram emocionados ao narrar como o mar ficou calmo instantes depois da aparição. Para pessoas que já sem esperança à beira da morte, o momento foi descrito como um divisor de águas. Literalmente. De acordo com os sobreviventes, a figura resplandecente, um ser de luz, eles atribuíram a Jesus.
Deu uma ordem firme, imediatamente o mar, antes violento, se acalmou. A embarcação que estava prestes a afundar conseguiu seguir viagem em segurança. Uau! Uau! Ao chegar em frente firme, foram acolhidos por cristãos que ouviram o testemunho e passaram a acompanhá-los na fé. O que seria uma tragédia se transformou em encontro que mudou suas vidas para sempre. Hoje, aqueles que afirmam ter visto Jesus caminhando com ele, agora em terra firme e na fé. Uau! Isso aqui foi postado, tem várias postagens, tá? Vários artigos sobre isso. Aqui no Tô no Cosmos. Jesus apareceu sobre o mar e acalmou a tempestade, refugiados testemunham um milagre em alto mar. Agora que você quer ficar arrepiado de verdade, ouça isso aqui. Meu pai, JJ Benítez, tinha razão. Tem razão. Aliás, essa leitura eu já tinha também, e é muito bom porque isso veio confirmar tudo aquilo que eu venho falando há muito tempo. Sem falar da Pan Gregori. Múltiplas fontes, sem falar do Chris Bledsoe. Dr. Hamed Khalil demonstra que as profecias proto-egípcias apontam para manifestações de vários eventos sobrenaturais, em inúmeros milagres, no momento da transição. Então, no momento da transição, o mundo seria contemplado por vários milagres e a aparição de vários eventos sobrenaturais, em que o véu cai e os mundos se encontram, Axis Mundi. Um ciclo que se repete aproximadamente a cada 12.500 anos. Você não precisa acreditar. Se você hoje estudar, você vai ter certeza. Eu não acredito, eu tenho certeza. Por quê? Porque as informações e as provas são múltiplas. E elas se confirmam dia após dia. Meus amigos, quando eu tive um encontro com aquele ser felino, não vou aqui contar toda a história de novo para vocês, no meu quarto, ele falou uma coisa para mim que eu não vou esquecer nunca. O que você quer? Eu respondi na hora. Eu quero conhecimento. Eu quero sabedoria. Eu quero entender o que está acontecendo. Ele só me respondeu isso. Você pediu bem. Você pediu bem. Depois, naquele momento, ele abriu os braços. Depois, esse encontro foi realmente sensacional. Maravilhoso. Eu continuo tendo muito trabalho, mas as coisas estão acontecendo de uma forma diferente hoje. Eu penso, a informação aparece. Isso é sobrenatural. Vamos continuar. Mas para quem tem dúvida ainda, vou mostrar agora a opinião do geofísico. Geofísico, Stephen Burns. Totalmente credível. O geofísico Stephen Burns destaca o comportamento anômalo de dois objetos celestes. O objeto 3I Atlas e o cometa C2025 R2 Swang. Lembrando que o R2 Swang é muito maior que o 3I Atlas. Se o 3I Atlas é o batedor, o R2 Swang é a nave-mãe. Se fosse comparar. Pois bem. Observando que ambos desenvolveram uma cauda voltada para o Sol, que é altamente incomum, ao mesmo tempo. Abre aspas aqui, ao mesmo tempo, de forma sincronizada. Isto é simplesmente impossível. Vejam, quem está falando isso é uma pessoa super pé no chão, que é respeitado na comunidade científica mundial. Ele simplesmente chutou o balde, agora ele chutou o balde de verdade. Ele falou, olha, desculpem se os senhores não têm coragem de falar. Com certeza isso aqui não é uma nave na forma que nós concebemos. Mas isso aqui é uma singularidade consciente. É uma nave de plasma. E o R2 Swang também. Formação de anticauda, o R2 Swang tem sua cauda normal voltada para longe do Sol. Mas recentemente desenvolveu um jato de plasma,
poeira, gás apontado para o Sol e interagindo com os fótons solares, junto com 3 Atlas. Uma química energética que está sendo deslocada diretamente para o planeta Terra, nesse momento. E ninguém conta isso para você. Porque quando aconteceu com 3 Atlas, alguém podia dizer assim, é uma coincidência. Pois bem, o R2 Swank está fazendo a mesma coisa. Agora, para a coisa ficar mais surreal do que já está, imagine a Terra, tá? A Terra está aqui. Não sei se dá para me ver aqui, porque eu estou num quadradinho pequeno. Imagine a Terra está aqui. De um lado está 3 Atlas, do outro lado o R2 Swank. Para não escapar mesmo. Fazendo a mesma coisa. A possibilidade de ser uma coincidência é nula. Nula! E mostra isso para os céticos de plantão. Faça isso. Pois bem. Mais recentemente se envolveu um jato de plasma, poeira, gás apontado para o Sol. Esse jato se formou recentemente nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas, depois do periélio dos dois. Semelhanças com 3 Atlas e a posição estratégica. O que torna a situação do R2 Swank particularmente intrigante é sua crescente semelhança e alinhamento perfeito com 3 Atlas e a Terra. Similaridades físicas, ambos os cometas, entre aspas, voaram perto do plano da eclíptica, ou seja, já estão se dirigindo para fora, supostamente para fora do sistema solar. Ambos têm a cor esverdeada, de repente ambos ficaram verdes ao mesmo tempo. Lembrando que o 3 Atlas já mudou de cor 3 vezes. Vermelho, verde e azul, agora voltou a ficar verde de novo, só que agora acompanhado pelo R2 Swank. Embora não visível em imagens, em preto e branco. Os seus periélios ocorrem em momentos próximos, 9 de setembro, no caso do R2 Swank, dia 29 de outubro, no caso do 3 Atlas. O R2 Swank está se tornando cada vez mais semelhante ao 3 Atlas em tamanho, forma, cauda e jatos. É quase que como uma duplicata. Se transformou, se metamorfoseou no novo 3 Atlas. Isso aqui é surreal, gente. Isso aqui é surreal. Manobra de pinça. Atualmente, o R2 Swank e o 3 Atlas estão perfeitamente em lados opostos da Terra. Pena que tem uma imagem, eu não consegui uma imagem melhor, meus amigos, porque é difícil, porque eles tentam acobertar isso de qualquer jeito. Tá aqui, ó. 3 Atlas, R2 Swank. Passa aqui a Terra, indo em direção à Terra. Quase que juntinhos. Emparelhados. É surreal. Surreal. Incrível. Pois bem. Estão perfeitamente lado a lado. Nos 2 lados opostos da Terra. Em um alinhamento que é visualizado como uma manobra de pinça. Essa formação é vista como perspectiva de estratégia do sistema solar. E é considerada uma formação desfavorável para a Terra. Ou seja, a Terra será atingida por uma nova energia. Eu não sei o que é, mas vai acontecer até o final do ano. E é inevitável. Pois os objetos efetivamente controlam o espaço em ambos os lados. Também há uma linha de energia que se estende entre o R2 Swank e o 3 Atlas. Uma linha. Então eles emanam plasma, estão conectados e conectados com o Sol. É como se eles viessem com uma espécie de rede. Dá para vocês entenderem? Eu vou tentar dar um exemplo melhor. Imagine o 3 Atlas de um lado e o R2 Swank se transformou no 3 Atlas também, com uma espécie de rede energética atuando em consonância com o Sol e vai simplesmente pegar o planeta Terra. A Terra está sendo cercada de ambos os lados. De um lado, encontra-se o R2 Swank e do outro, o 3 Atlas. Ambos estão emitindo plasma e matéria interestelar, combinados com injeções de massa coronal do Sol direcionados diretamente para a Terra. Essa manobra é anômala e inexplicável. O que sugere que esses objetos possuem seres biológicos de plasma, conscientes. Isto fica ainda mais evidente porque o R2 Swank desenvolveu uma anticauda direcionada ao Sol após seu periélio, imitando o 3 Atlas. Em sincronia perfeita e coordenada. E ambos, nesse momento, mudaram para a cor verde. Pois é.
Mas vamos supor que o seu amigo que você vai trazer essa informação e compartilhar ainda seja mais cético ainda, mas a gente vai trazer mais informações e refutar isso de uma vez por todas. Porque a verdade sempre é confirmada. Mais e mais. A diferença é que a mentira sempre entra em contradições. Uma após a outra. É bem fácil. A superlua cheia em Gêmeos, que ocorre no dia 4 de dezembro, bem pertinho, é um evento astrológico de grande importância e intensidade. Uau! Vários eventos exógenos sincronizados. Eu nunca vi isso na minha vida. Efeitos físicos e subjetivos. A proximidade da superlua, Ripan Gregori, uma das maiores astrólogas do mundo, se não a maior, na minha concepção, a maior do mundo. A proximidade da superlua pode exercer uma atração maior nas placas tectônicas. Ela também fará com que a lua apareça maior e mais brilhante, se não estiver nublado. O nível subjetivo, os sonhos podem ser intensificados, sonhos lúcidos. Ou seja, o mundo interdimensional, o mundo dos desencarnados, vai ficar muito próximo ao nosso. Confirmando J.J. Bentes e o Dr. Halil. E os escritos egípcios de mais de 12.500 anos, sem falar das informações da esfera de Buga. Perfeito. Tudo em harmonia. O arquétipo de Gêmeos é a escolha kármica. E a humanidade vai ter que escolher. Gêmeos é o signo mais conectado à escolha. E esta superlua está destacando um momento de escolha muito grande. O último chamado. Informações e decepção. Muitas pessoas receberão decepção. Por quê? Porque confiaram na mentira. E vão perceber que foram enganadas. Tudo vai vir à tona. Aliás, isso já está acontecendo. Todas as máscaras irão cair. Informação e decepção. Gêmeos está ligado ao fato de informações. O evento pode brilhar uma luz muito forte sobre o que era sabido antes, destacando a duplicidade ou decepção. Já que Gêmeos, como peixes, é um signo dual. Há um alto potencial de que a verdade seja revelada nesse tempo de verdade. O mundo externo, especialmente as redes sociais. Isso já está acontecendo. Eu fico imaginando, né, Liette? Porque isso é apenas o prelúdio. Imagine o que vai acontecer na próxima semana. Quantas denúncias, quantas barbaridades que estavam ocultas estão sendo expostas nesse momento. Estará muito ocupado e agitado. Muitas pseudo-verdades, presta atenção nisso aqui, muitas pseudo-verdades serão desmascaradas. E muitas verdades que estavam ocultadas ou negligenciadas serão reveladas. Eu tô ansioso por isso, Pamburgai. Muito ansioso. Porque a contra-inteligência e os desinformantes estão fazendo um estrago muito grande, infelizmente. É tempo de desmistificar as coisas. E é justamente esse o propósito desse canal. Desmistificar as coisas e colocar os devidos pingos nos is. Por isso será um período de decepções e, ao mesmo tempo, de novas descobertas. Sensacional. Pan Gregório avisa, a terceira superlua de 2025 será o grande fechamento energético de duas que precederam neste ano. Duas que a precederam neste ano. Então essa é a terceira. Ela é aquela que vai arrematar o processo. Seu propósito final é pressionar, presta atenção, seu propósito final é pressionar, exigir que cada um de nós alcance um pensamento verdadeiramente coerente. Uau! Lembrei automaticamente dos protocolos de contato do Dr. Steve Greer e do Dr. Robert Morrow. Pensamento coerente. É isso que o 3 Atlas está pedindo, exigindo de você. Assim como seres interdimensionais. Aquele que a mente, a alma e o espírito atuam em perfeita harmonia. Sem medo. Que eu vejo de desperto aí com medo de feitiço, que vive na vibração do medo, é uma festa. Sem medo. Nem contradições internas. O que é uma contradição interna?
Sem o consciente, por exemplo, o consciente grita, vá, você consegue, enquanto o consciente sussurra, é impossível. Ah, eu gostaria muito de ter um relacionamento, mas o inconsciente fala, não, relacionamento é ruim. Claro que você não vai conseguir relacionamento nenhum. Ah, eu gostaria de ser um professor. Aí o inconsciente fala, não, é impossível, não dá. Não dá para você conciliar as coisas. Isso é pensamento incoerente. Por isso que as pessoas não conseguem cocriar as coisas. O Dr. Robert Moore é bem claro. Porque você pensa uma coisa, mas seu inconsciente diz outra. Você quer uma coisa, conscientemente você quer aquilo. Mas seu inconsciente fala, não, você não consegue não. Pensamento coerente. E para ter pensamento coerente tem que conhecer a si mesmo. Se olhar no espelho e fazer a reforma íntima e ser sincero consigo mesmo. Porque a coisa mais difícil do mundo é ser sincero consigo mesmo. A grande cruz mutável é a escolha kármica. A importância dessa superlua é drasticamente amplificada pela formação de uma grande cruz mutável. Grande cruz mutável. Uma configuração muito tensa. E está aqui para vocês, o mapa astrológico. Grande cruz. Está aqui para vocês. Em detalhes, deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. E compartilhe essa live, tá, meus amigos? Porque é uma verdadeira luta. Vocês não falam, vocês não têm ideia da luta que nós temos dia a dia. Então, se vocês puderem contribuir no sentido de compartilhar, contribuir com o canal, para a gente continuar com esse trabalho, eu fico realmente muito agradecido. Porque a única coisa que eu quero na vida é terminar e concluir esse trabalho. É a única coisa. Não peço mais nada. Configurações. O Sol e a Lua estão em oposição e ambos em quadrantes exata, dentro do meio grau, como nodos lunares, nodal axis. Encruzilhada. Essa tensão dinâmica é comparada com uma encruzilhada cósmica, onde uma escolha deve ser feita. Você vai ter que escolher. É um ponto de potencial liberação kármica da velha ordem. Velha ordem. O que liberar? O nó do sul em Virgem representa o caminho passado coletivo e que precisa ser liberado, incluindo padrões de trabalho antigos, hábitos diários e preocupação excessiva. Uma mudança e reforma íntima. Pensamento coerente, em outras palavras. E humildade. Não pode, a Pan Gregório faz um adendo aqui bem interessante, que não se pode, desperto, não pode ter humildade extrema. Sabe aquela pessoa que é capacho dos outros? Capacho da esposa, eu já vi, um homem que é capacho, assim. É um capacho total da mulher. Né? E vice-versa também. Tem mulher que é capacho do homem. Coisa horrível. Quando um casamento de verdade é o quê? É uma sociedade, é uma harmonia. Não uma prisão onde um é subserviente ao outro. Isso é terrível. Como agradar pessoas ou não permanecer na própria soberania. Reivindicar a sua própria soberania, se impor. Você tem que aprender a se impor. Falar o que pensa. Se você não gosta, você fala. Eu, por exemplo, se não tem uma coisa que ele te faz, eu não gostei, eu chego para ela e converso. Falo, não gostei. E vice-versa. Tem que ser assim. Em outras palavras, ser capacho dos outros, viver para fazer a vontade alheia, ser subserviente. Você não vai receber as novas energias se você tiver esse perfil aqui. Transmutação. A presença do planeta Anão, Orcus, apoia a chance de transmutar a escuridão em luz e fazer uma escolha diferente, em vez de cair nos padrões antigos por inércia. É por preguiça mesmo. Vamos colocar aqui, né? Vou falar as palavras certas aqui. A grande atrator. O Sol está em conjunção muito apertada com o grande atrator, o 14º grau de Sagitário. Esta é uma anomalia gravitacional massiva que ninguém compreende totalmente. O Sol está conectado com o Sol central, em outras palavras, de Sagitário, a força atratora, mas que suga milhares de galáxias e curva o tempo e o espaço. Consciência superior. A posição do grande atrator indica o potencial para fazer níveis mais elevados de consciência. O aprendizado sobre o espaço profundo reflete a expansão da nossa própria consciência. O imperativo da coerência. Coerência. É muito importante ser coerente nesse momento. Pan Gregóry
Enfatizo, o período atual exige que os indivíduos ajam com âncoras e estabilizadores. Vocês, os espertos, nós temos que nos tornar âncoras e estabilizadores dessas novas energias, transmutando as altas frequências cósmicas e solares através dos nossos corpos, que funcionam como antenas. E eu fiquei realmente maravilhado, porque eu já falo isso há meses, e agora confirmado pela Pan Gregória e pela própria astrologia. Superando o medo. Quando se está com medo, o corpo se contrai e se aperta, tornando mais e mais difícil incorporar as novas frequências evolutivas. Aliás, é impossível. Sintonizar-se com medo atrai mais eventos temorosos. Sim. É como se você estivesse assinando um contrato, aonde os seres negativos podem fazer você de gato e sapato. Medo é como se você estivesse energeticamente assinando um contrato. Sim, podem acabar com a minha vida. É assim, essa aqui é a verdade. A física da ressonância magnética. A ponte. O período atual é a preparação para 2026. E os indivíduos que conseguem manter a coerência servem como ponte, vão servir como ponte. Então é uma espécie de vestibular. Esse final de ano será um vestibular para os despertos. Então aqueles que ainda quiserem permanecer na incoerência, na frequência do medo, aqueles que querem ainda continuar sendo capachos dos outros, subserviente à vontade alheia, sem personalidade, simplesmente não vão passar nesse vestibular. Serão reprovados. Citando o químico Ilya Prigogine, tá aqui ele, na foto. Quando o sistema complexo está longe de equilíbrio, pequenas ilhas de coerência em um mar de caos têm a capacidade de mudar todo o sistema para uma ordem superior. Fecha aspas. Os arautos, as verdadeiras ilhas de coerência em meio ao caos, são os responsáveis por alterar o campo mórfico do planeta. Eles precisarão ancorar firmemente essas novas energias e estarão 100% preparados para cumprir a sua missão até o fim de 2025. Preparando o terreno para que a humanidade consiga suportar o processo energético extremamente intenso e transformador que chegará em 2026. Isso não significa, veja como que a fonte criadora e os seres interdimensionais são misericordiosos. Isso não significa que os despertos que forem reprovados não vão fazer parte desse novo mundo, mesmo porque 99% da população está na mesma situação, na vibração do medo e no pensamento incoerente. Porém, o que essas novas energias estão exigindo é que um grupo seleto de pessoas, como se fossem os 144 mil, estão sendo recrutados. Estou fazendo uma analogia aqui para vocês. Isso não significa que sejam 144 mil pessoas. Tá. Que vão fazer essa ponte, que serão a chave para que essa nova energia possa realmente ser distribuída no planeta inteiro. Então você será um distribuidor da energia do novo mundo. E o 3 Yatras precisa de você. Não o 3 Yatras. As forças exógenas, os seres interdimensionais estão convocando cada um de vocês nesse momento. E o tempo urge. Por trás da famosa separação do joio do trigo está, na verdade, uma grande triagem. Essa é uma grande triagem. A seleção dos verdadeiros despertos e despertas, aqueles que serão capazes de ancorar as novas energias e servir como pontes vivas para as frequências transcendentes. Esse grupo escolhido enfrentará seu vestibular definitivo até o final de 2025. E em 2026 vão entrar em ação. As energias que se intensificarão de forma avassaladora, abraçando e transformando toda a humanidade. Por quê? Porque essas pessoas que passarem por esse vestibular, espero que seja todos vocês que estão nessa live, a partir de 2026 vão ter contato com seres interdimensionais, com seres extraterrestres, simplesmente vão se encontrar com um novo mundo. E vocês serão pontes para que os outros também possam ter a mesma experiência. Pois bem. Fantástico. Deixa eu tomar minha aguinha. Realmente estamos atravessando momentos especiais.
Não há tempo para perder tempo. Não há, não existe mais. Realmente existe tecnologia oculta nessa história aqui, o Ashton Forbes. Comentando aqui o Dan Farah, foi o cineasta da área da divulgação. Realmente existe tecnologia oculta nessa história de OVNI. Temos radares quânticos, sistemas de comunicação, propulsão por fusão aneutrônica e transformamos armas, núcleos em espécie de super arma de buraco negro. Jay Stratton, que é o denunciante, inclusive ele teve acesso à tecnologia reversa. Ele é o chefe, inclusive o Jay Stratton foi chefe do David Grush. E segundo consta, um dos guardiões dessa tecnologia é Salvador Paz, que desenvolveu o TR-3B. Me disse que Stratton bloqueou sua pesquisa. Jason Giorgiani me contou que Avril Haines estava organizando o acobertamento de OVNIs durante o governo Biden. E minha própria fonte confirmou isso. Acho que estamos testemunhando a lenta disseminação dessas tecnologias a cada dia. Lembrando aqui do Michael Kratzos, diretor do Escritório de Polícia Científica e Tecnologia da Casa Branca, que afirma que os Estados Unidos, é bom recapitular isso aqui, recuperar essa informação, pode manipular o espaço e o tempo. É o diretor de tecnologia do Donald Trump diz que os Estados Unidos têm a capacidade de manipular o espaço e o tempo. Ou seja, o teletransporte e a própria viagem no tempo. E dobrar o espaço-tempo. Centro do relatório UAP, fonte. Durante seu primeiro mandato, presta atenção, quem está falando isso é o Dan Farah, que teve ali acesso a mais de 30 testemunhas proeminentes, alguns membros do governo, inclusive, ativos do governo, como Marco Rubio. Durante seu primeiro mandato, o Loirão esteve em um passo de revelar informação sobre OVNIs, esteve muito próximo. E isso bate com a informação, por exemplo, do Rainha Echet, general israelense. A situação ficou tão séria que o secretário de Tesouro, o Mnuchin, questionou o Jay Stratton sobre o impacto dessa revelação na economia americana. Agora, segundo relatos, Loirão está ainda mais a par da situação e pode se pronunciar antes do final do ano. Aliás, está sendo ventilado na internet, meus amigos, por todos os lados, você entrar no X, várias fontes diferentes, muito barulho que o Loirão, até o final do ano, irá revelar a verdade sobre os extraterrestres. Bom, é lógico que isso tem algumas pré-condições que têm que ser alcançadas. Eu não tenho como calcular isso, mas quem sabe. Sombra de Ezra. O diretor da área da revelação, Dan Farah, no caso, afirma acreditar que o presidente Loirão será o responsável por finalmente revelar que a humanidade não está sozinha, com os Estados Unidos liderando essa iniciativa. Ele alega que Loirão esteve muito perto de anunciar a existência de extraterrestres durante seu primeiro mandato. Ele acredita que a equipe de Loirão está agora profundamente envolvida na questão e trabalho para definir o melhor curso de ação com base em todas as informações disponíveis. Então, Dan Farah, aliás, o próprio Dr. Gui já falava isso, nem precisava o Dan Farah se manifestar. O Donald Trump está a par de tudo. Ele sabe sobre os sites negros, ele sabe sobre tudo. Ele tem conhecimento amplo sobre a questão. Contemplação da divulgação presidencial. O diretor do documentário, Dan Farah, espera algum tipo de resposta ou revelação maciça da Casa Branca. Uma das grandes revelações do filme é que um dos mais altos funcionários de inteligência entrevistados revelou que a administração Loirão, durante seu primeiro mandato, considerou tornar públicos os fatos básicos que havia aprendido. O fato simples e fundamental é que estava sendo considerado para a divulgação era: não estamos sozinhos no universo. Ou seja, a revelação da existência dos extraterrestres. Essa consideração envolvia o presidente se dirigir ao microfone para fazer a declaração de que a humanidade não estava sozinha e apresentar e ter o contato aberto com os extraterrestres. Preocupações e repercussões econômicas. Essa possibilidade de divulgação levou a discussões internas de alto nível. E o oficial sênior de inteligência, no caso o Jay Stratton, aqui a foto dele para vocês, revelou que o secretário Mnuchin, está aqui ele, solicitou-lhe um relatório classificado sobre o assunto. Ao ser questionado por Stratton sobre o motivo do relatório, Mnuchin
afirmou que precisava se preparar para entender quais seriam as repercussões e implicações econômicas do mundo após a revelação. Caso o presidente se dirigisse ao mundo e declarasse que não estamos sozinhos no universo. Essa discussão sobre uma possível divulgação ocorreu anos atrás. Sensacional. O cenário atual e as expectativas. O diretor do documentário acredita que o lançamento do seu filme facilitará a divulgação presidencial. Ele sustenta que após o lançamento do filme, o presidente terá um conjunto de circunstâncias muito mais confortável para se dirigir ao microfone e declarar que o mundo que não estamos sozinhos, segundo a sua perspectiva. Porém, o Loirão ele precisa de certas pré-condições para isso acontecer. E uma delas é desmantelar os sites negros. Fato. Porque senão a revelação será contaminada e sequestrada pelos escuros. E isto é um perigo muito sério e iminente. Anunciar que esse extraterrestre existe é a parte mais fácil, tá, meus amigos? Chegar e falar que esse extraterrestre existe é a parte fácil. O difícil mesmo é enfrentar a enxurrada de perguntas que vem logo em seguida. Por exemplo, onde estão as naves acidentadas? Aí o Doleão fala, mas a gente não tem acesso a essas naves porque eles estão em sites negros onde eles detêm brinquedinhos de última geração, no qual o nosso exército não pode fazer nada. Eu acho que não dá, né? O mundo vai ficar em pânico. Não funciona esse tipo de coisa. Eu estou falando na atual conjuntura. Por isso que é imperativo que o Loirão realmente desfaça essa organização. Essa organização tem que cair antes. Por isso que é importante você assistir às últimas lives. Vai te dar o quê? Vai te dar preparo, conhecimento para interpretar o que nós estamos passando hoje. Os corpos das entidades não humanas, onde estão os corpos? O que vocês fizeram com eles? Olha, a maioria foram torturados, vai ter que falar. Sites negros foram torturados para adquirir. Complicado, né? Engenharia reversa da tecnologia alienígena deu certo? Outra pergunta. Nós temos medbeds, nós temos energia livre. Entenderam? É assim que a divulgação tem que acontecer e você tem que ter os fatos em mão, você tem que provar isso. Ter todas as provas em mão. Porque falar não vai adiantar nada. O mais importante do que apenas revelar a existência de vida extraterrestre é controlar a narrativa, impedindo que ela seja capturada por meias verdades ou manipulações intencionais, capaz de gerar uma guerra entre nações. Por exemplo, está sendo ventilado também nesse documentário, não, porque está tendo uma corrida para desvendar a tecnologia reversa entre Rússia, Estados Unidos e China. Isso pode ser manipulado e induzir as nações para entrar em guerra umas contra as outras. Ou pior, uma invasão alienígena. Que levaria o mundo a uma batalha interplanetária. Nas redes sociais estão falando muito sobre isso. Parece que todos os principais veículos de comunicação estão tentando nos preparar para a ideia de que Loirão poderia anunciar a existência de extraterrestres. Isso me traz à mente o trocadilho com seu sobrenome. Trump mais ET, Trumpete. Legal, né, gente? Trump mais ET, Trumpete. Ou trombeta, símbolo do anúncio importante. No ano 2025, é a virada para 2026, prometem muitos impactos. Jonas Passos, estou no cosmos. Gostei disso aqui. Michael Sala, 25 de novembro de 2025, de hoje, postagem de hoje. Walter Kim é o presidente da Associação Nacional de Evangélicos, dos evangélicos dos Estados Unidos, e afirma conhecer pessoalmente David Grush, e que ele está dizendo a verdade sobre os OVNIs que caíram, operações de recuperação, visita de inteligência não humana, etc. Quem diz que os humanos não têm nada a temer dos extraterrestres e que eles não são demônios? Ainda bem, um evangélico lustro, né, gente? Despertando. Fundamentalmente, quem afirma que o presidente Loirão sabe muito sobre o assunto dos OVNIs, e devido à sua tendência a se gabar do que sabe, ele certamente se tornará o presidente da revelação. Gostei disso. Ele não vai se aguentar, em outras palavras, né, gente? Vai acabar falando. Mas o Loirão não é bobo também. Ele não vai cair numa armadilha. A armadilha é essa aqui. É para vocês compreenderem como esse assunto é delicado e complexo. Aqui vou dar um ótimo exemplo. Porque eu já falei isso outras vezes e parece que as pessoas não entenderam ou não querem entender. Aqui eu vou desenhar.
para vocês entenderem como isso é um pouco difícil, existem certas pré-condições que não podem ser puladas. Ashton Forbes, cientista. A divulgação da energia do ponto zero, ou seja, energia livre. Um exemplo aqui. Havia planos, para quem não sabe, isso tem provas, eu vou trazer essas provas aqui para vocês. Inclusive você acha os links no canal. No canal não, no grupo do Telegram. Havia planos elaborados para divulgação controlada de informações. Uma narrativa, uma divulgação que beneficiasse o sistema. Meias verdades. Antes das eleições de 2016, lembra? Na corrida presidencial da Hillary Clinton e do Trump, 2016? Pois é, nessa ocasião. Enquanto um grupo de trabalho formado por indivíduos como Hal Pundolph, John Podesta, Chris Mello, etc., todos agentes e atores do Estado Profundo, tinha como objetivo trazer Hillary Clinton a presidente da divulgação. Tem e-mails que foram vazados da Wikileaks, Julian Assange, da época. Aliás, foi um dos motivos que ele acabou indo para a cadeia. Porque ele vazou esses e-mails. Falando, não, Hillary Clinton, você vai ser a presidente da divulgação. E a gente vai enganar todo mundo. Mas da falsa divulgação. Presta atenção. Aqui, 9 de fevereiro de 2016. E-mail. Tá, você acha isso na internet. John Podesta escreve nosso plano secreto. John Podesta, que é o coordenador de campanha da Hillary Clinton na ocasião. E um e-mail encaminhado a Tom DeLonge para a Jennifer Palmer, diretor de comunicação da campanha de Hillary Clinton. Não é? E nos e-mails futuros da Wikileaks, John Podesta parece que ele está envolvido em um plano secreto em parceria com Tom DeLonge, que aparentemente visa influenciar a percepção dos jovens sobre o assunto dos OVNIs. Isso a gente vai ter adesão dos jovens e a gente vai enganar todo mundo. E o melhor, a gente vai sair como bonzinhos, como maravilhosos. Todo mundo vai aplaudir a nossa iniciativa. Mas, na verdade, nós vamos escravizar a humanidade. Por isso que eu falo, quem tem informação rasa, superficial, acaba caindo nesse tipo de cilada. De uma forma de conta com o apoio da conexão da Força Aérea dos Estados Unidos e da CIA, NSA, com os quais todo longe, olha, a CIA, NSA vai dar apoio pra gente, vai dar retaguarda. Com os quais todo longe interagiu a obter informações a indícios de que essa divulgação apoiada pela Força Aérea, NSA e a CIA pela campanha de Clinton seja uma forma de divulgação restrita que eles estão propagando através da Academia para as Estrelas. Inclusive, no e-mail fala que o New York Times ia dar respaldo também, ia apoiar. Aqui outro e-mail, 16 de outubro de 2016, também vazado pelo Wikileaks, Julian Assange. Tá. Divulga informações de John Podesta, porque aquele negócio, quando cair na internet tem como esconder mais, né? Aí já fizeram cópia disso, 300 cópias diferentes, não tem mais jeito de esconder. Divulgou informações de John Podesta sobre a divulgação e o lançamento do projeto da energia do ponto zero. Energia livre. Wikileaks, Julian Assange divulgou e-mails hackeados, bastante reveladores, enviados por Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14 e o sexto homem a pisar na Lua, para John Podesta, chefe da campanha da Hillary Clinton, na ocasião. Bom salientar que o Edgar Mitchell já faleceu, tá? Caro John, olha só. Com o desenrolar de 2015, e-mail, entendo que o senhor deixará o governo em fevereiro. É urgente que definamos uma data e horário para nos reunirmos e discutirmos a divulgação da energia livre, isso do ponto zero. Assim que possível, após sua partida. Minha colega católica, a Terry Maxfield, também estará presente para nos atualizar sobre o conhecimento do Vaticano sobre a energia livre. Não estou brincando, meus amigos, e-mail vazado. A respeito da inteligência extraterrestre. Agora eu vou mostrar para vocês como que os escuros são macabros. Presta atenção. E se você não tiver conhecimento de base, você pode ser vítima deles. Esse plano secreto, confabulado por John Podesta e os Clinton, com a ajuda da mídia, inclusive, ele mesmo falou do New York Times, é a grande mídia,
é mais sinistro do que a maioria das pessoas consegue imaginar. A estratégia consistia em, primeiramente, divulgarmos algumas benesses tecnológicas. Primeira coisa, vamos falar que nós somos os bonzinhos, os maravilhosos, nós seremos como heróis. Nós iremos divulgar a energia livre. Plano da Hillary Clinton. Até aí parece tudo maravilhoso, mas vocês não perdem por esperar. A estratégia consistia em, primeiramente, divulgarmos algumas benesses tecnológicas obtidas por engenharia reversa, ganhando assim a confiança da população mundial. Em seguida, propagar a narrativa de que alienígenas eram malignos. Olha, a gente conseguiu isso aqui, olha só essas tecnologias maravilhosas, porém, nós estamos cercados por reptilianos. Estão prontos para invadir a Terra. Isso, por alienígenas malignos, malvadões, que tinham intenções hostis de invasão e que naves reptilianas estavam a caminho para conquistar o planeta, desencadeando uma corrida armamentista global. Essa seria a consequência. Para conter essa suposta ameaça espacial. Uma ameaça que, na verdade, serviria de pretexto para suprimir os direitos, todos os direitos individuais, e instaurar um Estado global militarizado. Esta aqui é a falsa divulgação. Com um propósito nefasto. Pois é. Lembrando que o Lafayette Ronald Hubbard, fundador da Scientologia, juntamente com Jack Parsons, que trabalhava para a NASA, e participava dos cultos de Babalon, junto com Alex Crowler, satanista, foram os primeiros a disseminar a ideia de que abduções em massa eram causadas por extraterrestres malvadões, em busca de genética humana, como forma de se replicar e substituir humanos. Eles implantaram a ideia dos cowboys espaciais, em guerras contínuas no cosmos para esconder que a verdadeira causa da negatividade era a extrafísica. Então, olha, não é ser negativo, não é reptiliano de carne e osso, é o Sicar, tudo mentira. E quem disseminou isso? Os próprios escuros. Pois é, a verdade vindo à tona. Como, por exemplo, os rituais sexuais de Babalon, para invocar seres negativos de outras dimensões. E também para ocultar o público de que a forma de expulsá-los residia na alta frequência e na interação por meio de contato com seres positivos. Por isso, o general Albert Beth Newt Stubbenbrand III, que era Majestic 12, ofereceu ao Dr. Greer 2 bilhões de dólares para ele afirmar que os protocolos de contato eram uma fraude, além de várias ameaças. Pois é. E tá aqui para vocês o Jack Parsons. Pois é. A verdade vindo à tona. Pois é. Uau. O impulso para a divulgação. Meus amigos, já estamos com 1h45, né, Liette? De live. Eu vou encerrar aqui e continuo na quinta-feira. A gente vai continuar aqui com o JP. Importante você ajuntar todas essas peças, porque se você não ajuntar todas as peças que foram transmitidas no sábado, hoje, tudo isso é base para você entender a informação do JP, porque o JP vai mostrar o que está acontecendo a nível global. E quais serão os passos e as prioridades da Aliança da Terra, que vai culminar no Brasil. Tá? E eu não vou passar isso rapidamente, porque simplesmente seria um sacrilégio, né, Nietzsche? Isso é informação de horas e horas de trabalho. Tá? Horas e horas de trabalho para juntar todas as peças desse enorme quebra-cabeças. Gratidão, compartilhe essa live. Apoie o nosso trabalho. A gente dá continuidade, para a gente poder retransmitir isso para vocês em tempo real. E gratidão infinita a todos que cooperam com esse canal, porque vocês fazem que o nosso trabalho possa continuar. Gratidão infinita e a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.